E se eu te dissesse que um milionário decidiu ir a uma festa, querendo passar completamente despercebido, mas acabou conhecendo uma mulher que fez o mundo dele virar de cabeça para baixo? Entre olhares, uma dança e conversas que pareciam simples, nasceu uma conexão que ele jamais esperava. Mas havia um detalhe: ela não sabia quem ele realmente era. Agora, imagine o que acontece quando segredos começam a vir à tona, e o que parecia perfeito se transforma numa mistura de emoção, tensão e escolhas difíceis. Será que o amor sobrevive quando a verdade chega? Fica comigo até o fim, porque essa história vai te prender do primeiro ao último segundo. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. As luzes do salão refletiam tons dourados e âmbar, dançando nas taças e nos lustres de cristal, como se toda a noite tivesse sido planejada para brilhar. A festa de aniversário de Lucas, herdeiro de uma tradicional família de empresários, reunia um mosaico de rostos conhecidos: empresários, figuras da alta sociedade, artistas, políticos e Gustavo Almeida, que naquele instante não queria ser Gustavo Almeida. Desde cedo, ele havia decidido que por uma vez não carregaria o peso do sobrenome. Guardou no armário o terno azul sob medida que usava em eventos importantes e escolheu uma camisa simples de linho branco, calça escura e sapatos discretos. Deixou o carro esportivo na garagem e alugou um modelo comum, que passaria despercebido em qualquer estacionamento. Não queria olhares curiosos, perguntas sobre seus negócios ou comentários sobre a última matéria que havia estampado com o título "O herdeiro que transforma hotéis em impérios". Mas o motivo ia além da vaidade. Estava cansado de relações que começavam com interesse e terminavam com exigências. Cansado de sorrisos ensaiados que vinham com segundas intenções. Cansado de se sentir como um troféu a ser exibido. Aquela noite, ele queria algo raro: anonimato. O segurança o cumprimentou com um aceno rápido, um rosto que não o reconheceu de imediato, e isso já foi um pequeno alívio. Ao entrar, Gustavo foi envolvido por uma mistura de sons. A música animada da banda ao vivo, o burburinho das conversas e gargalhadas, o tilintar das taças. Caminhou entre grupos de convidados, respondendo a alguns cumprimentos breves, até avistar Lucas no centro do salão, cercado de amigos. "Cara!" Lucas abriu um sorriso genuíno, abraçando-o com força. "Eu quase achei que você não ia vir. E olha só, sem blazer de colecionador, isso sim é novidade." "Hoje eu vim como um homem comum", respondeu Gustavo, com um sorriso enviesado. "E espero que seja assim até o fim da noite." Lucas ergueu as sobrancelhas, divertido, mas não insistiu. Já conhecia bem o amigo para saber quando não fazer perguntas. Apenas o arrastou para perto do grupo e começou a apresentar pessoas. Foi no meio dessa movimentação que Gustavo a viu. Camila. Ela estava a alguns metros, conversando com duas mulheres que pareciam amigas próximas. O vestido verde-oliva caía levemente sobre os ombros, deixando parte da pele exposta de forma sutil. Os cabelos castanhos ondulados tocavam o topo das costas, e cada movimento dela parecia ter um ritmo próprio, como se não se deixasse afetar pela pressa do ambiente. Mas o que realmente prendeu Gustavo foi o sorriso. Não era o sorriso largo de quem quer chamar atenção, nem o tímido de quem teme se expor. Era algo no meio termo, caloroso, acolhedor, como se ela tivesse guardado aquele gesto para alguém especial, e de repente ele tivesse tido a sorte de vê-lo. O olhar dele demorou mais do que o necessário. E como se o destino estivesse atento, Camila ergueu os olhos e o encontrou. Não desviou imediatamente. Sustentou o contato por alguns segundos, depois deixou escapar um sorriso breve antes de voltar à conversa. Foi o bastante para que algo dentro dele se movesse. Gustavo tentou manter a compostura, mas notou que, durante o restante da apresentação, seu olhar buscava por ela de tempos em tempos. Minutos depois, enquanto se servia de uma bebida no bar, ele a viu se aproximar da mesa de doces. Havia algo curioso na forma como ela observava os pratos, como se estivesse avaliando cada detalhe antes de escolher.
Aproveitando o momento, Gustavo caminhou até lá. Parece que a missão de escolher a sobremesa perfeita é mais difícil do que parece, comentou parando ao lado dela. Camila olhou de relance, os olhos castanhos brilhando sob a luz. É que eu levo isso a sério. Pegou um pequeno garfo descartável e provou um pedaço de bolo. A vida é muito curta para perder tempo com doces ruins. Ele sorriu. Então vou confiar no seu julgamento. Qual é o campeão da noite? Esse aqui. Ela apontou para o bolo de frutas vermelhas. É equilibrado, doce na medida certa. Gustavo serviu um pedaço e fez questão de experimentar na frente dela. Você tem razão. Pausou, olhando-a nos olhos. Eu sou Gustavo. Camila, respondeu, sem hesitar. Eles trocaram um aperto de mão breve. E por um instante, o salão inteiro pareceu mais silencioso. Você conhece o Lucas há muito tempo? Ela perguntou, iniciando a conversa. Desde a adolescência, mas hoje vim mais para observar do que para ser observado. Ele deu um sorriso enigmático. Camila arqueou uma sobrancelha, curiosa, mas não insistiu. Apenas devolveu o sorriso e voltou a falar sobre os sabores da mesa de doces, o que, para Gustavo, já era mais do que suficiente para mantê-lo ali. E foi nesse instante, entre um pedaço de bolo e um olhar que não precisava de tradução, que ele percebeu que aquela noite talvez não fosse apenas uma fuga dos holofotes. Talvez fosse o início de algo que ele ainda não sabia nomear, mas que já o prendia mais do que gostaria de admitir. E para sua sorte, a noite estava apenas começando. A música ganhou ritmo no salão, convidando alguns casais para a pista, enquanto outros se concentravam em conversas mais reservadas nos cantos. Gustavo e Camila continuavam perto da mesa de doces, mas já tinham avançado para outros assuntos, como se a troca inicial tivesse sido apenas a porta de entrada para uma conexão que pedia para se expandir. Então você veio por curiosidade? Ela perguntou, encostando-se levemente à beirada da mesa. João é amigo próximo do aniversariante. Lucas é um amigo antigo. Crescemos juntos, respondeu ele, escolhendo as palavras com cuidado para não dar margem a perguntas sobre família ou negócios. Mas hoje eu queria sumir um pouco na multidão. Ela franziu levemente o senho, mas sorriu. Sumir na multidão? Isso é algo que muita gente tenta evitar. Às vezes, é exatamente o que a gente precisa, Gustavo respondeu, sentindo que falava mais de si mesmo do que do momento. Camila parecia entender o subtexto, mas não insistiu. Preferiu mudar para algo mais leve. Contou que trabalhava como chefe confeiteira em um pequeno restaurante no centro da cidade, e seus olhos brilharam quando falou sobre a cozinha. Explicou como uma receita nova nascia para ela. Primeiro como uma ideia vaga, depois como testes incansáveis, até chegar ao equilíbrio perfeito. Gustavo a ouvia com atenção genuína. Não fingia interesse. Ele realmente se importava com cada detalhe. Aquela paixão, silenciosa, sem o menor traço de exibicionismo, era o oposto do que ele estava acostumado. Então é por isso que você estava tão concentrada escolhendo a sobremesa, ele brincou. Não era só gula, era análise técnica. Camila riu. Exatamente, mas não espalha. Enquanto conversavam, Gustavo sentiu um olhar sobre eles. Ao virar a cabeça, percebeu Renato parado próximo ao bar, observando com aquele ar calculista de quem mede oportunidades. O homem segurava um copo de uísque e mantinha um sorriso discreto, quase provocativo. Gustavo conhecia bem esse tipo de postura. Não era um amigo, e muito menos alguém de confiança. Ignorando a presença dele, Gustavo voltou sua atenção para Camila. E você gosta de festas assim? Perguntou. Nem tanto. Ela olhou ao redor, observando os grupos espalhados. Mas gosto de observar as pessoas. É como ver diferentes histórias se cruzando no mesmo espaço. E o que você acha que viu até agora? Ele se inclinou um pouco curioso. Vejo gente tentando impressionar, gente tentando se enturmar. E você, que parece estar tentando não chamar atenção, mas falha miseravelmente. Gustavo soltou uma risada. Acho que não sou tão discreto quanto imaginei. Antes que pudessem continuar,
Um homem alto e expansivo se aproximou. Gustavo, disse, colocando a mão no ombro dele. Quanto tempo? Eu estava comentando com o pessoal sobre aquela matéria da... Gustavo o interrompeu rapidamente, sorrindo. Eduardo, depois você me conta. Agora estou no meio de uma conversa. Eduardo pareceu surpreso, mas deu de ombros e se afastou. Camila o observou semicerrando os olhos. Você conhece muita gente aqui. Sim, mas às vezes é melhor manter as conversas para outro momento. Ele respondeu, desviando sutilmente. Camila não insistiu, mas Gustavo percebeu que ela registrou aquela resposta. Havia algo nos olhos dela, curiosidade, talvez um início de desconfiança, mas também uma decisão silenciosa de não forçar nada. Eles permaneceram juntos por mais alguns minutos, até que Camila sugeriu dar uma volta pelo salão. Gustavo aceitou, aproveitando para continuar a conversa. Durante o percurso, trocaram comentários sobre a decoração, brincaram sobre a disputa acirrada pelo melhor canapé e até riram juntos, quando viram um convidado tentando, sem sucesso, impressionar um grupo com passos de dança questionáveis. Era um fluir natural, sem esforço. Mas, para Gustavo, cada sorriso dela era também um lembrete de que estava construindo algo em cima de um segredo. E ele sabia que quanto mais demorasse para revelá-lo, mais dolorosa seria a queda. Ainda assim, naquela noite, não conseguiu se afastar. E foi nesse equilíbrio frágil, entre o prazer de estar ao lado dela e o peso do que escondia, que a festa seguiu, empurrando-os cada vez mais para um ponto sem retorno. O salão estava cada vez mais cheio, a banda alternando entre músicas animadas e clássicos que faziam casais rodopiarem na pista. Gustavo, no entanto, não parecia prestar atenção à música. Seus olhos, quase involuntariamente, continuavam encontrando Camila em diferentes pontos do ambiente. Às vezes, ela conversava animadamente com amigas. Em outros momentos, observava a decoração ou se servia de um drink. E sempre que ela sorria, havia algo no ar que parecia iluminar mais do que qualquer lustre no salão. Não era um sorriso pensado, desses que se arma para uma foto. Era espontâneo, livre, vindo de dentro. Gustavo já tinha visto muitos sorrisos na vida, mas quase todos vinham acompanhados de interesse. Interesse pelo seu nome, pela sua fortuna, pela chance de estar ao lado de alguém com poder. O sorriso de Camila não carregava nada disso. Ele não pedia nada em troca. Enquanto pensava nisso, Gustavo percebeu um detalhe que começou a incomodá-lo. Camila não estava sozinha. Ao lado dela, agora, estava Renato, o mesmo que minutos antes o observava do bar. Ele gesticulava muito, inclinando-se para falar próximo ao ouvido dela, mantendo-se a uma distância que Gustavo considerava invasiva. Do ponto onde estava, não conseguia ouvir a conversa, mas o corpo de Camila dizia muito. O leve recuo do tronco, o desvio rápido do olhar, o riso curto que não passava dos lábios. Gustavo conhecia aquele tipo de insistência, o homem que não entende ou não aceita sinais de desinteresse. Seu primeiro impulso foi atravessar o salão e interromper a conversa, mas conteve-se. Sabia que, se fizesse isso de forma abrupta, chamaria a atenção desnecessária e talvez criasse um constrangimento ainda maior para ela. Em vez disso, optou por esperar. Ficou perto o suficiente para agir se fosse preciso, mas não tanto que parecesse vigiar. Alguns minutos depois, Camila deu um passo para o lado e se afastou, indo na direção do bar. Foi o momento que Gustavo esperava. Ele interceptou o caminho dela com naturalidade, como se fosse pura coincidência. Acho que você precisa de um respiro, disse, encostando-se levemente ao balcão. Ela sorriu de leve, como se estivesse aliviada por vê-lo. Você leu minha mente. Algumas conversas são mais cansativas que outras. Nem todo mundo entende a importância de respeitar espaço, comentou Gustavo, sem mencionar nomes, mas deixando claro que sabia do que se tratava. Camila desviou o olhar para o bartender que lhe servia água com rodelas de limão. Acho que a pista de dança está chamando você, brincou, devolvendo um pouco da leveza. Talvez, respondeu com um sorriso. Mas, por enquanto, prefiro continuar aqui. Conversar com você é mais interessante do que qualquer música. Ela riu, um riso breve, mas verdadeiro, que dissipou parte da tensão que Gustavo havia sentido antes. No entanto,
Enquanto conversavam, ele percebeu novamente a presença de Renato. O homem não disfarçava. Estava de frente para eles, observando como quem mede o momento certo para atacar. Gustavo ignorou, mas registrou mentalmente que aquela história ainda não tinha terminado. Voltando a se concentrar em Camila, percebeu algo curioso. Ela não parecia reparar que estavam sendo observados, ou se reparava, simplesmente não dava importância. Talvez fosse isso que ele mais admirava nela, a capacidade de manter o foco no momento presente, sem deixar que fatores externos roubassem sua atenção. Era um contraste gritante com a vida de Gustavo, sempre cheia de agendas, compromissos e pessoas que analisavam cada movimento seu. E naquele instante, ele sentiu com mais força ainda o desejo de manter em segredo quem era, pelo menos por mais um pouco, porque se ela descobrisse agora, talvez olhasse para ele como todo o resto do mundo. Foi então que a banda mudou o ritmo. A música animada deu lugar a uma melodia lenta, convidativa. As conversas diminuíram de intensidade e os casais começaram a se formar no centro da pista. Gustavo olhou para Camila e algo dentro dele decidiu por ele. "Posso ter essa dança?" perguntou estendendo a mão. Por um instante ela hesitou, mas então, com um sorriso que misturava curiosidade e aceitação, colocou a mão sobre a dele, e no segundo em que os dedos se tocaram, Gustavo soube que aquela não seria apenas uma dança qualquer. E embora ainda não soubessem, aquele momento seria o primeiro passo para quebrar barreiras que nenhum dos dois imaginava enfrentar. A mão de Camila repousava na de Gustavo, com uma leveza que parecia contradizer o efeito que tinha sobre ele. Havia uma tensão boa, um fio invisível de expectativa que ligava os dois enquanto atravessavam o salão em direção à pista. Ao chegarem ao centro, a música já tinha conquistado todos ao redor. Um instrumental suave, cadenciado, que envolvia o ambiente como um cobertor quente em noite fria. Gustavo posicionou a mão na cintura dela, sentindo o calor sutil que atravessava o tecido macio do vestido. Camila apoiou a mão no ombro dele, mantendo uma distância respeitosa, mas que, aos poucos, ia se reduzindo de maneira quase imperceptível. Os olhos dela subiram para encontrar os dele, e naquele instante a festa pareceu desaparecer. As luzes, as vozes, até mesmo a melodia se tornaram um pano de fundo para aquele contato silencioso. "Você dança bem", disse ela com um sorriso discreto, mas observador. "Só tento acompanhar." Ele retribuiu o sorriso. "E prometo não pisar no seu pé." Camila riu, e o som foi como um estalo quebrando o gelo final que ainda existia entre eles. A partir dali, os movimentos ficaram mais fluidos, como se já conhecessem o ritmo um do outro. "Então," ela começou mantendo o olhar nele, "o que exatamente você faz? Não me parece o tipo de homem que passa despercebido numa festa, por mais que tente." Era a pergunta que Gustavo temia e, ao mesmo tempo, esperava. Por um breve segundo, considerou revelar tudo ali mesmo. Mas a lembrança de anos sendo julgado pelo nome e pelo dinheiro falou mais alto. "Trabalho no ramo de eventos", disse, escolhendo a mentira com cuidado. "Organizo alguns encontros corporativos e sociais. Nada muito emocionante." Camila arqueou uma sobrancelha, como se tentasse entender se havia algo nas entrelinhas. Mas em vez de pressionar, desviou o assunto para viagens, lugares que gostariam de visitar e comidas que nunca se cansariam de comer. Enquanto conversavam, Gustavo percebeu Renato observando-os da lateral da pista. O olhar dele era carregado, quase um desafio silencioso. Gustavo respondeu apenas conduzindo Camila com mais firmeza, girando-a suavemente no compasso da música. Não queria dar a Renato a satisfação de saber que o incomodava. "Você tem algo nos olhos", disse Camila inesperadamente. "Algo?" Ele inclinou a cabeça, curioso. "Como se estivesse aqui, mas parte de você estivesse em outro lugar. É intrigante." A observação acertou em cheio. Ele respirou fundo. "Talvez seja porque faz tempo que não tenho uma noite assim. Uma noite que me faça esquecer do resto do mundo." Os olhos dela suavizaram, e por um instante, parecia que a barreira entre eles havia cedido um pouco. A música começou a desacelerar,
chegando ao último refrão. Mesmo assim, Gustavo não largou a mão dela de imediato. Ficaram parados por alguns segundos, próximos o suficiente para sentir a respiração um do outro. "Obrigado pela dança", disse ele, e não era apenas formalidade. Havia peso nas palavras. "Eu que agradeço." Ela sorriu, e ele sentiu que aquele era um dos sorrisos que não se compravam com nada. Não é sempre que encontro alguém que sabe ouvir. Eles caminharam juntos até o limite da pista, e como se o destino conspirasse, uma das portas de vidro que levava à varanda estava entreaberta, deixando escapar uma brisa suave da noite. Gustavo lançou um olhar rápido para o lado de fora e percebeu que não havia ninguém lá. "Quer tomar um ar?" ele perguntou. "Quero." E lado a lado atravessaram a porta. Do outro lado, o som da festa ficou distante, e um novo cenário, mais íntimo e silencioso, se abriu para eles. Era o momento perfeito para se afastarem da multidão, mas também para aproximarem ainda mais suas verdades. O ar da noite era diferente. Depois de horas respirando o perfume misturado da festa, flores frescas, drinks e um toque adocicado vindo da mesa de sobremesas. A brisa fresca da varanda parecia um convite para relaxar. O espaço era iluminado por pequenas lâmpadas amareladas presas em fios que cruzavam acima de suas cabeças, lançando sombras suaves nas paredes de pedra clara. Daquele ponto, era possível ver a cidade pulsando lá embaixo, como um mar de luzes que se movia lentamente. Camila caminhou até o corrimão e se apoiou nele, cruzando os braços. A luz dourada destacava o contorno do rosto dela e os fios castanhos que o vento insistia em bagunçar. Gustavo ficou alguns passos atrás, observando-a por um momento antes de se aproximar. "Aqui fora é mais fácil respirar", ela disse, sem se virar, mas percebendo a presença dele. "Às vezes é preciso sair do barulho para lembrar quem a gente é", respondeu ele, apoiando-se ao lado dela. Ela o olhou de relance, com um leve sorriso que parecia mais de reconhecimento do que de diversão. "Você fala como alguém que está fugindo de alguma coisa." A frase foi direta e sem rodeios. Gustavo segurou a respiração por um instante. Ele já estava acostumado a pessoas tentando adivinhar ou inventar histórias sobre ele, mas Camila falava como se estivesse olhando por dentro, atravessando o verniz que ele cuidadosamente mantinha. "Talvez eu esteja apenas descansando de algumas pessoas", respondeu, desviando o olhar para o horizonte. "Entendo." Ela voltou a encarar a cidade. "Eu também já fugi de pessoas." Isso chamou a atenção dele. "De quem?" O sorriso dela diminuiu, mas ainda assim ela respondeu. "De gente que dizia gostar de mim, mas no fundo só queria algo que eu podia dar. Pode ser status, pode ser presença, até comida de graça. Não importa o motivo, sempre acaba no mesmo lugar." O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Gustavo sentia o peso das palavras dela porque, no fundo, se via ali. Ele também sabia como era ser valorizado pelo que representava, e não pelo que era. "E você?" ela perguntou, quebrando o silêncio. "O que mais valoriza em alguém?" Gustavo demorou para responder. Sentiu como se aquela fosse uma pergunta mais perigosa do que parecia. "A lealdade e a verdade." Fez uma pausa, consciente da ironia. "Mas a verdade nem sempre é fácil de contar." Camila arqueou levemente uma sobrancelha, curiosa com o tom dele. "E quando não é fácil, você prefere esconder?" Ele a olhou por um instante mais longo, como se estivesse à beira de dizer tudo, mas recuou. "Às vezes é preciso esperar o momento certo." Camila não respondeu de imediato. Apenas voltou os olhos para a cidade, como se aceitasse que certas respostas não viriam naquela noite. Um vento mais frio passou, arrepiando a pele dela. Gustavo percebeu e tirou o blazer simples que usava, estendendo para ela. "Obrigada", disse, aceitando o gesto. "Mas não vai sentir frio?" "Não se compara", respondeu ele, sorrindo. Lá dentro, a música mudou novamente, chamando todos para o brinde. A voz de Lucas ecoou pelo salão, e mesmo dali eles podiam ouvir os convidados se aproximando do centro. "Acho que estão nos chamando", disse Camila, soltando um suspiro leve. "É",
respondeu Gustavo, sentindo que deixavam algo inacabado para trás. Enquanto atravessavam juntos a porta de vidro para voltar à festa, ele teve a sensação de que aquela conversa na varanda havia aberto uma porta invisível entre eles, uma que poderia aproximá-los ou separá-los, dependendo do que viesse a seguir. E o que veio depois aconteceu mais rápido do que ele poderia imaginar. O salão estava ainda mais barulhento quando Gustavo e Camila voltaram da varanda. O clima do brinde tomava conta. Risadas, vozes se sobrepondo, taças sendo enchidas com espumante. Lucas, no centro, erguia o braço pedindo silêncio para começar seu discurso. Gustavo e Camila se posicionaram juntos, mas ligeiramente afastados da aglomeração principal, de onde podiam ver tudo sem estarem no foco das atenções. Ele parece animado, comentou Camila, observando Lucas com um sorriso. Lucas nasceu para falar em público, respondeu Gustavo. É capaz de fazer até um discurso sobre guardanapos soar interessante. Ela riu baixo, mas não desviou totalmente o olhar dele. Havia algo diferente ali, uma sutileza quase imperceptível. Desde a conversa na varanda, Camila parecia mais atenta aos gestos de Gustavo, como se estivesse tentando juntar peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia se queria montar. O brinde foi animado, com todos levantando as taças no final. Assim que terminou, garçons começaram a circular com bandejas de sobremesas e drinks coloridos. Um deles se aproximou, oferecendo taças de um mousse elegante. Camila pegou uma e Gustavo fez o mesmo. Esse mousse é obra de um chefe francês famoso que o Lucas contratou só para hoje, comentou ela, provando um pouco. Você sabia? Não, mas posso apostar que foi difícil trazer alguém assim para um evento privado. Ou talvez não seja tão difícil para certas pessoas, disse ela, olhando de canto para ele, como se lançasse uma isca. Gustavo sustentou o olhar dela, mas manteve o tom leve. Talvez você esteja me superestimando. Foi quando uma voz familiar, arrastada pelo álcool, veio por trás deles. Eu conheço você, disse Eduardo com um copo de uísque na mão e um sorriso bobo no rosto. Gustavo? Gustavo Almeida. O nome saiu alto o bastante para que pelo menos duas pessoas próximas virassem a cabeça. O homem dos hotéis. Eu vi você naquela capa de revista. Como é mesmo? O herdeiro que está redefinindo o luxo no Brasil. Gustavo reagiu rápido, quase instintivamente. Eduardo, disse com um sorriso forçado. Acho que a gente pode deixar conversas de negócios para outro momento. O homem riu sem perceber o peso da situação e se afastou cambaleando em direção à outra mesa. Camila continuou parada, a colher a meio caminho da boca. Homem dos hotéis, repetiu num tom calmo, mas que soou mais sério do que qualquer pergunta que ela tivesse feito até então. Ele tentou suavizar, mas sabia que era inútil fingir que não havia nada ali. É uma longa história, que você não ia me contar, certo? Disse ela sem levantar a voz, mas com um olhar fixo que parecia atravessar qualquer desculpa. Não é isso. Eu só queria que você me conhecesse antes de saber sobre o meu sobrenome. As palavras saíram rápidas, quase num pedido. Então você preferiu omitir. Não foi uma acusação gritada, foi uma constatação. Gustavo engoliu em seco. Talvez eu tenha errado na forma, mas não na intenção. Ela desviou o olhar por um instante, respirando fundo. Eu já ouvi esse discurso antes, Gustavo. Pessoas dizendo que querem ser vistas pelo que são, mas escondendo coisas importantes no processo. Sabe como isso soa? Como falta de confiança. Antes que ele pudesse responder, uma movimentação do outro lado da sala chamou a atenção deles. Entre os convidados, Renato estava parado conversando com dois homens, mas com os olhos voltados para eles. Um sorriso lento se formava no rosto dele, como se estivesse aguardando o momento perfeito para agir. Gustavo percebeu que a situação estava ficando frágil demais e, no fundo, sabia que se Renato decidisse falar, não haveria como controlar o estrago. O que ele não imaginava era que esse momento chegaria antes do fim da festa. O salão já não tinha o mesmo brilho do início da festa. Algumas mesas estavam desocupadas, taças vazias espalhadas sobre toalhas de linho e a pista de dança
começava a esvaziar à medida que os convidados mais discretos se despediam. A banda tocava algo suave, perfeito para quem ainda queria prolongar a noite, mas havia uma tensão subterrânea no ar, pelo menos para Gustavo. Ele e Camila permaneciam juntos, mas o clima entre eles estava diferente desde que Eduardo pronunciara seu nome completo. Havia um espaço invisível separando-os, não físico, mas feito de perguntas não respondidas e olhares mais longos do que antes. Camila ainda falava, comentando sobre detalhes da decoração e sobre uma amiga que estava indo embora, mas o tom dela não era mais totalmente descontraído. Era o tom de quem está registrando cada reação, cada palavra, para decidir o que fazer com aquilo depois. Do outro lado da sala, Renato parecia mais à vontade do que nunca. Conversava com um pequeno grupo de convidados, gesticulando exageradamente, como se contasse uma história divertida. Mas, vez ou outra, seus olhos se desviavam para Gustavo e Camila. E o sorriso que surgia em seguida não tinha nada de inocente. Quando Lucas se aproximou para cumprimentá-los novamente, Gustavo tentou usar o momento para dissipar a tensão. "Parabéns, meu amigo. A festa está perfeita." "Obrigado", disse Lucas animado, antes de lançar um olhar curioso para Camila. "Vejo que vocês se deram bem." Camila sorriu educadamente, mas não respondeu. E antes que Gustavo pudesse mudar de assunto, a presença que ele temia se fez sentir. Renato chegou. "E aí, Gustavo?" começou ele com um tom carregado de falsa camaradagem. "Parece que você aproveitou bem a festa." "Renato", respondeu Gustavo, controlando a voz para manter a cordialidade. "Sempre bom ver você." De longe. Renato soltou uma risada curta, inclinando-se um pouco para Camila. "E você, já sabia com quem estava dançando?" Camila franziu o senho. "Com Gustavo." "Já sim, Gustavo Almeida." O nome saiu como uma peça de teatro, com entonação estudada para atrair atenção. O herdeiro da rede de hotéis Almeida, um dos homens mais ricos do país. Capa de revista, entrevistas, eventos exclusivos e, pelo visto, muito bom em esconder informações. Aquelas palavras pareceram ecoar no salão, mesmo que ninguém tivesse parado para ouvir. Camila permaneceu imóvel por um instante, como se processasse cada sílaba. "Você ia me contar?" perguntou ela, virando-se para Gustavo. Ele deu um passo em direção a ela, mas parou. "Eu queria que você me conhecesse como um homem comum." "Mas você não é um homem comum," ela rebateu sem elevar a voz. "E esconder isso é o mesmo que mentir." "Não era mentira," Gustavo tentou argumentar. "Eu só omiti porque não confiou em mim o suficiente para me dizer quem você é." As palavras dela foram calmas, mas cortantes. Por um momento, o mundo de Gustavo se resumiu ao rosto dela. Ele viu a decepção clara nos olhos de Camila, e isso doeu mais do que qualquer acusação direta. Não havia raiva, nem indignação teatral, apenas a constatação de que ele havia quebrado algo que talvez não pudesse ser consertado. Ela respirou fundo, endireitando os ombros. "Obrigada pela companhia esta noite." E, sem esperar resposta, virou-se e começou a caminhar em direção à saída. Gustavo ficou ali, parado, acompanhando cada passo dela, como se pudesse retê-la apenas com o olhar. Mas ela não olhou para trás. Quando a porta se fechou, o som da festa voltou a encher seus ouvidos, mas tudo parecia abafado, distante. Lucas, preocupado, se aproximou, mas Gustavo apenas balançou a cabeça, dispensando qualquer pergunta. Do outro lado do salão, Renato bebia mais um gole de uísque satisfeito. Gustavo sabia que o homem estava se deleitando com aquela vitória mesquinha, mas naquele momento ele não se importava com Renato. Só conseguia pensar no que tinha perdido e no que teria que fazer para tentar recuperar. Na manhã seguinte, ele já sabia exatamente onde iria encontrá-la. O sol da manhã entrava tímido pelas grandes janelas do apartamento de Gustavo, mas a luz suave não trazia o conforto que costumava. Ele estava sentado na beira do sofá, inclinado para a frente, cotovelos apoiados nos joelhos e a mente girando como um carrossel desgovernado. Passara a noite inteira revirando na cabeça a cena na festa, cada expressão de Camila,
Cada palavra que ela dissera, cada passo que deu até a porta. A imagem do olhar dela, firme, mas carregado de decepção, parecia gravada na sua retina. Ele sabia que, se queria qualquer chance de consertar aquilo, teria que agir rápido. Não com mensagens apressadas no celular, não com flores caras entregues na porta. Precisava olhar nos olhos dela, sem o barulho da festa, sem gente observando, e dizer tudo, sem esconder nada. Tomou um banho rápido, vestiu-se de forma simples, jeans, camisa de algodão, tênis, e sem pensar duas vezes, pegou o carro e dirigiu até o restaurante onde ela trabalhava. Não estacionou na frente para não chamar atenção com o veículo, preferiu parar numa rua lateral e seguir a pé. O pequeno sino na porta tocou quando ele entrou. O aroma de café recém-passado e pão assado envolveu o ambiente. Algumas mesas estavam ocupadas, mas a manhã ainda estava calma. Atrás do balcão, Camila arrumava pratos e conversava com uma colega. Quando o viu, o sorriso automático que dava aos clientes desapareceu, substituído por uma expressão neutra. "Veio tomar café ou tem algo a dizer?" perguntou, sem alterar o tom de voz, mas deixando claro que não havia espaço para enrolação. "Vim dizer tudo o que não tive coragem ontem", respondeu ele, aproximando-se. Camila cruzou os braços. "Estou ouvindo." Gustavo respirou fundo. "Eu escondi meu sobrenome porque, toda vez que alguém o conhece, deixa de me ver como uma pessoa e passa a me ver como um negócio, uma oportunidade ou um atalho. Eu queria, só por uma vez, conhecer alguém que me olhasse sem pensar no peso que vem junto com meu nome." "E você achou que me enganar era o jeito certo?" retrucou ela. Não havia raiva na voz, mas sim uma firmeza que o fazia sentir cada palavra como um golpe. "Não foi enganar", disse ele rapidamente e depois corrigiu mais baixo, "mas foi omitir. E omitir algo tão importante foi errado. Eu tirei de você o direito de decidir se queria ou não continuar me conhecendo com todas as cartas na mesa." Camila ficou em silêncio por alguns segundos como se processasse aquilo. Depois falou: "Sabe por que me magoou? Porque eu gostei de você justamente por parecer alguém que não precisava provar nada. Você ria das minhas histórias, me ouvia de verdade, mas no fundo estava escondendo um pedaço enorme de quem é." Gustavo deu um passo à frente, apoiando as mãos no balcão. "E esse pedaço não muda o que eu senti ontem, nem o que sinto agora. Eu quero que você me conheça inteiro, sem máscaras. Quero que veja o Gustavo que dança mal, que se perde em conversa, que prefere café forte de manhã e que achou o seu sorriso mais importante do que qualquer contrato que já assinei." Ela respirou fundo, olhando para ele com atenção. "Você está disposto a ser honesto daqui para frente, mesmo quando for difícil?" "Mais do que disposto", respondeu com convicção. "Eu preciso ser." Houve um momento de silêncio, e então um pequeno sorriso surgiu nos lábios dela. "Então acho que podemos começar do zero, mas dessa vez sem omissões." Gustavo sentiu o alívio percorrer o corpo, como se tirassem um peso imenso de cima dele. "E se esse começar do zero for hoje à noite, num jantar?" perguntou, ainda segurando a mão dela. "Está marcado", disse ela, e o sorriso agora era genuíno. Gustavo saiu do restaurante com o número dela, salvo no celular, e um compromisso marcado. Mas mais do que isso, saiu com a sensação de que aquela conversa não tinha apenas restaurado algo. Tinha criado uma base nova, mais firme, onde os dois poderiam construir. Naquela noite, quando ele foi buscá-la, já não era o Gustavo tentando ser anônimo numa festa. Era apenas ele, de verdade, indo encontrar a mulher que, por acaso, ou o destino, mudara a forma como ele queria ser visto. E a partir dali, começava um namoro que prometia ser muito mais do que um nome e uma fortuna. Meses haviam se passado desde aquela manhã no restaurante, e a vida de Gustavo e Camila não parecia saída de um conto de fadas perfeito, e talvez fosse justamente isso que a tornava tão especial. O relacionamento tinha amadurecido, e junto dele vieram as primeiras provas reais de que a decisão de ficarem juntos exigia mais do que um reencontro bonito e palavras sinceras. Camila continuava no restaurante, agora com mais responsabilidades. O chefe, percebendo seu talento e disciplina,
havia confiado a ela a criação de um novo cardápio de sobremesas. Gustavo, por sua vez, dividia seu tempo entre viagens de negócios e reuniões estratégicas para expandir a rede de hotéis da família. Era um equilíbrio difícil de manter, ele tentando preservar a rotina a dois e ela buscando crescer na carreira que amava. Nos primeiros meses, encontraram barreiras inesperadas. Amigos de Gustavo, acostumados a um círculo social restrito, faziam comentários sutis sobre ela, às vezes disfarçados de elogios. Ela é tão simples, mas no bom sentido, diziam, como se houvesse um mau sentido implícito. Camila, embora educada, sentia o peso dessas palavras. Em alguns eventos percebia olhares avaliadores, medindo seu vestido, seu cabelo, sua postura. Gustavo também enfrentou os seus próprios desafios. Havia dias em que ele chegava exausto de uma reunião, esperando encontrar Camila disponível, apenas para descobrir que ela estava ocupada testando receitas ou preparando apresentações para o restaurante. E no início, ele não entendia. Estava acostumado a ser prioridade. Foi preciso aprender que amar alguém também significava respeitar o espaço e os sonhos dessa pessoa. Mas a cada obstáculo, encontravam uma forma de voltar para o mesmo lado. Houve uma noite, por exemplo, em que Camila, depois de um evento em que se sentira deslocada, disse a ele: "Eu não quero ser apenas a namorada do Gustavo Almeida. Eu quero ser Camila. Quero que as pessoas saibam quem eu sou pelo que eu faço, não pelo homem com quem eu estou." Gustavo segurou as mãos dela, olhou nos olhos e respondeu: "É exatamente assim que eu quero que te vejam. E se algum dia parecer o contrário, você me avisa. Porque para mim, você nunca foi sombra, Camila. Você é a luz." Essas conversas, longe de afastá-los, os aproximavam. Aprenderam a colocar na mesa não só os sentimentos bons, mas também as frustrações e os medos. Descobriram que a honestidade, aquela que havia faltado no começo, era agora o alicerce que mantinha tudo de pé. Com o tempo, Camila passou a frequentar eventos ao lado dele sem se sentir deslocada, porque entendia que não precisava se moldar ao ambiente. O ambiente que se adaptasse à presença dela. Gustavo, por sua vez, começou a aparecer mais vezes no restaurante, não para ser visto, mas para sentar em uma mesa discreta, provar algo novo e dizer: "Esse é o melhor doce que já comi", só para vê-la sorrir. Numa noite calma de sábado, estavam na varanda do apartamento dele, olhando a cidade iluminada. Camila, com uma xícara de chá nas mãos, comentou: "Engraçado pensar que naquela festa você só queria ser invisível." Ele sorriu, olhando para ela com um misto de carinho e gratidão. "E acabei conhecendo a única pessoa diante de quem eu nunca quero me esconder." Camila se aproximou, encostando a cabeça no ombro dele. "E eu, que quase fui embora para sempre." "Ainda bem que não foi", completou ele, beijando o topo da cabeça dela. "Porque o meu nome pode abrir portas, mas você abriu um mundo inteiro que eu nem sabia que queria." A cidade brilhava diante deles, mas era a calma daquele momento que importava. Não havia aplausos, nem flashes, nem olhares julgadores. Apenas eles respirando o mesmo ar, dividindo o mesmo silêncio confortável. E assim, aquele homem que um dia quis ser apenas mais um convidado numa festa, descobriu que, quando se encontra a pessoa certa, não é o nome que conta, nem a fortuna que se tem. É o que se constrói juntos quando todos os holofotes se apagam. E para Gustavo e Camila, a vida só estava começando. No fim, Gustavo percebeu que o verdadeiro luxo não estava nos salões iluminados, nas taças de cristal ou no peso do próprio sobrenome. Estava na maneira como Camila olhava para ele, como se visse o homem e não o herdeiro, e na paz que sentia ao seu lado, mesmo nas noites silenciosas, longe de qualquer festa. Era ali, no simples, que ele entendia que amor de verdade não exige máscaras, apenas coragem para se mostrar inteiro. Camila, por sua vez, descobriu que nem todos os muros servem para afastar. Alguns existem para serem derrubados por quem ousa atravessá-los. Com Gustavo, aprendeu que não se trata de quem você encontra em uma festa, mas de quem permanece quando as luzes se apagam. E juntos, entenderam que o que realmente sustenta um amor não é o nome que se carrega,
mas a história que se constrói de mãos dadas, dia após dia, no compasso de dois corações que escolheram dançar juntos para sempre. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta. Gostei aqui embaixo, para eu saber que você tá junto comigo.